Bom, gravando aula de banco de dados 19 de fevereiro de 21. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui. Galera, só confirmar para mim, tá aparecendo na minha tela para vocês aí? Sim. Tá sim, professor. Beleza. Então vamos lá, galera. Bom, só dando um overview da aula passada, bem rapidamente, a gente viu. Terminamos a aula vendo o conceito de dados, de informações e de conhecimento, certo? Que dentro do conceito de banco de dados que a gente vai trabalhar, isso é importantíssimo, né? Conceituar que a gente vai trabalhar, vai iniciar o nosso trabalho na aquisição de dados e através do armazenamento desses dados a gente vai gerar as informações para essas pessoas que vão querer esses dados processados e obviamente que a junção disso tudo dentro de um tempo, dentro de um processamento disso tudo, vai gerar o conhecimento para essas pessoas. Tá? Esse conhecimento para essas pessoas, tanto são as pessoas que são donas desses dados, donas do dado, eu digo as pessoas que manipulam esse sistema, né? Como até para nós também. Nós, quando eu falo nós, eu digo nós do lado aqui de desenvolvedores, de pessoas que criaram esse banco, que criaram essa aplicação para que essas pessoas usem, tá? Então, é só para a gente poder falar uma linguagem só. Quando eu falar nós, eu estou falando nós do lado de desenvolvedores, tudo bem? Só para ficar claro. E aí eu vi que ficou um pouco de dúvida, né? Pessoal de repositório, banco de dados, e deu aquela dúvida, né? Então eu abri um banco aqui na aula passada, e aí fizemos uma demonstração aqui de um acesso numa base de dados, a consulta de uma base de dados de cliente que tem o endereço, e aí, mais para vocês terem essa visão. Pô, caramba, legal isso aqui. Então, isso aqui é o dado propriamente armazenado, né? E aí a gente fez algumas manipulações de que é trazer uma informação, né? Que, por exemplo, foi o caso que eu fiz lá do Select Count lá com o Group By, para trazer lá a quantidade de ruas que eu tenho no município de Taboão da Serra e de Embu das Artes, por exemplo, né? Então, só para a gente poder ter essa visão. Agora eu creio que com o decorrer da aula isso vai ficar cada vez mais claro, tá bom? E aí a gente vai trocando figurinha, vai trocando ideia, para que esse conceito seja cada vez mais alicerçado e consolidado com a gente aí, tá bom? Bom, então, aquela grande pergunta, né? O que é um banco de dados? Então, um banco de dados nada mais é que é um conjunto de dados estruturados. Então, a ideia é eu pegar uma maçaroca de dados e guardá-los, armazená-los de uma forma estruturada. Por tipo, né? Quando vocês virem aí em análise uma coisa chamada orientação objeto, quando falar de objeto, muita gente faz associação de objeto num banco de dados e tem uma certa semelhança mesmo, né? Porque dentro de um banco de dados, que é aquele que eu mostrei para vocês de vendas, então eu tenho o objeto cliente, né? Que é um lugarzinho onde eu guardo o que? Os dados referentes àquele cliente. Então, todos os clientes que tem na minha empresa, eu vou guardar naquele lugarzinho. Porque quando eu precisar dos dados desse cliente, eu vou nesse lugar. Eu já sei aonde eu tenho que ir para trazer os dados do Lucas Leal aqui. Eu vou falando muito o nome de vocês, que é o que me aparece aqui na tela, tá? Do Lucas Leal em específico. Legal, mas nesse banco de dados, nesse objeto clientes, tem lá o Lucas Leal, tem o Kaique Santos, tem o Matheus Campos, tem o Marcelo, tem o Caio, tem o Luiz Fernando, tem o Samuel, tem o Marlon, tem a Andressa, tem tanta gente. Como que eu faço para dentro dessa maçaroca toda trazer somente os dados do Marcelão? Jonathan, cliente 1, né? Isso. O Jonathan até colocou aí no comentário, ó, cliente 1.
Esse cliente 1 foi a sequência, o Jonathan falou, cliente 1, porque foi o primeiro que eu falei. Isso que ele falou já dá um insight para nós do quê? Ah, então quer dizer cliente número 1 me dá subentender que cada pessoa que tem dentro desse objeto clientes tem alguma coisa que o identifica como único. O Jonathan mesmo aí colocou, cliente 1, o Lucas é o cliente 1. Então, dentro da minha base de dados, se eu levar em consideração todo o levantamento de requisito que eu fiz lá com o meu cliente, eu posso dizer o seguinte, olha, todo mundo que você inserir nessa base de dados vai receber um número sequencial. Olha lá, Lucas Leal 1, aí o Kaique 2, o Matheus Campos 3, o Luiz Fernando 4, o Caio 5, o Marcelo 6, o Samuel 7, o Marlon 8 e a Andressa 9. Eu tô falando aqui porque é os 9 que aparecem aqui na minha tela, tá? Então, ou seja, tem os clientes. Se eu fosse puxar o cliente 9, seria a Andressa. Cliente 6 seria o Luiz Fernando. Saca? Essa identificação. Então, quando eu vou buscar dados dessas pessoas que eu estou falando dentro de um objeto, clientes, eu preciso pegar esse cara pela uma identificação. E aí, que nem o Jonathan colocou lá, numeração, organização, lista, que é o que? É uma tabela. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar aqui com uma entidade cliente, tabela cliente. Então, saca, eu posso dentro dessa... Agora, imagina que a gente falou seis pessoas, né? Não, 9 pessoas, perdão. 9 pessoas. Para procurar o Lucas Leal dentro desse objeto clientes tal. Com 9 pessoas... É baba. Eu rasgo aqui na tela a tabela e olho lá, putz, o Lucas Leal tá ganhando é o primeiro. Só que aí o que acontece? Imagina um objeto desse, galera, com 2.000, com 5.000, com 10.000 pessoas, cara. E aí? Aí isso que o Jonathan comentou lá em cima, esse número de identificação, que é sequencial, mas poderia ser, que nem o Gilvan tá perguntando ali, o Jonathan já respondeu. Que eu posso fazer uma busca dentro dessa base, desse objeto, por qualquer outro dado relacionado a essa pessoa. Um CPF, um endereço, etc. Isso, exatamente. Por isso, Gilvan, que eu tenho que ter esse objeto cliente muito bem organizado quanto à sua estrutura. Legal, cliente, o que eu vou pôr de campos para armazenar os dados de cada pessoa? Vou pôr o nome? Tenho que pôr. Eu vou pôr o endereço? Tem que pôr. Vou ter que pôr o CPF dele, que nem tu disse aí. Tenho que pôr o RG. Tenho que pôr o nome da mãe, e-mail. E aí? Saca? Então, olha só. Isso, galera, pode parecer coisa boba que a gente está comentando isso, mas isso dentro de um levantamento de requisitos de um projeto, de um sistema, isso é vital, isso é fundamental. Ter todas essas informações, esses dados. Fundamental. Então, o banco de dados é justamente isso. É pegar esses dados e organizá-los dentro de uma estrutura. Eu falei somente da ideia de quem? Do objeto cliente. Mas dentro do cliente, por exemplo, tem o que a gente mostrou lá passada. Tem um endereço que amarra as duas. Tem o pedido que ele fez, os itens daquele pedido e o produto aqui do lado. É que eu falo assim porque eu lembro do diagrama de entidade de relacionamento desenhado, aquele que eu mostrei. Então, tudo organizado. Eu quero dados de cliente, eu venho no objeto clientes e olho. Eu quero os dados de produto, eu vou no objeto produtos e olho. Na entidade, na tabela produtos e olho. Entendeu? Então, é mais para vocês ir montando na cabeça de vocês aí. É o seguinte, cara, esse negócio de banco de dados, eu acho fantástico. Eu acho assim... É uma coisa tão lógica, mas tão bacana. E é muito legal, galera, quando a gente monta esse banco. E aí eu acho que vocês vão ter muito mais a noção disso lá no segundo módulo. Quando você monta esse banco aí cheio de dados para lá, para cá, e você começa a cruzar esses dados para gerar a tal da informação.
Caramba, então eu relaciono o cara com o cliente com um produto? Eu consigo fazer isso, relacionar cliente com um produto? Claro, você pode falar, meu, o cliente Caio. Mano, quantos sabonetes ele comprou no meu mercado? Que coisa louca, se você for para pensar, né? Caramba, então, sei lá, eu queria descobrir quantos sabonetes o Caio comprou lá no meu mercado. Caraca, será que eu consigo fazer essa relação num banco de dados relacional que a gente vai entrar aqui embaixo, com esses objetos muito bem criados, definidos e preenchidos por vocês, dentro do sistema que vocês vão conceber? Você consegue saber quantos sabonetes o cara comprou. Inclusive, você consegue saber quanto que ele já gastou. Saca? Então, isso é muito legal. Tá? A Claro não tem essa tabela, não? Toda hora chega a cobrança do que já tá pago. É, pode crer. É, tem umas que é zoado o negócio. Andressa, pode falar. Na última aula que teve, né, eu fiquei pensando e o setor que eu trabalho hoje, a empresa que eu trabalho hoje, ela desenvolveu um sistema que se chama BillManager, que ele se enquadra na questão de banco de dados, porque ele armazena todos os serviços que o cliente CNPJ ele tem com a Telefônica Vivo. Aí ele Sim, pega a CNPJ, ele pega contrato, ele pega o valor do contrato, quando foi assinado, o endereço, aí ele acaba assim, tipo, ele é muito organizado e o cliente ele consegue ter uma noção do que ele tem. sim, sim, sim. E isso é tão básico, vamos falar assim. É incrível, mas é básico e fundamental. Entendeu? Por quê? Porque isso aí é. Já pensou se essa empresa perde esses dados? Não, antes de ter a plataforma era uma bagunça, porque muitas vezes nem o cliente sabia o que ele tinha contratado. A Vivo cobrava, ele pagava, mas ele não sabia o que era aquilo. Às vezes ele nem tinha um contrato. E a plataforma ela armazena tudo. O Sim, cliente ele consegue ter acesso. Até a questão de quando ele sofre o reajuste anual do IGPDI, a plataforma informa. sim, sim. Isso é bacana que você está comentando, que vai um pouco de encontro daquilo que eu falei aula passada para vocês. Que, né, quando eu fiz o meu técnico, eu fiz o meu TCC, foi um. Eu fiz o meu TCC numa linguagem chamada Clipper. Não sei se alguém já ouviu falar dela. Na época eu fiz uma linguagem chamada Clipper, que era um sistema de imobiliária. Então eu tinha lá cadastro dos imóveis, dos imóveis para vender, tinha cadastro dos corretores, tal, e fazia aquela, vamos dizer assim, aquela relação entre esses caras. E acabou, era isso. Hoje não, hoje você vê que essa parte nossa de desenvolvedores, dessa galera que pensa, você não está criando só solução para problema para as pessoas, você está criando uma coisa que já vai estar no dia a dia dela. Então você está mais íntimo desses seus usuários, dessas pessoas que vão usar, do que nessa época aí, há 20 e poucos anos atrás, entendeu? Então, a ideia é que cada vez mais esses bancos de dados sejam mais ricos em dados para gerar essas informações do que qualquer outra coisa. Hoje você faz uma assinatura de qualquer coisa, você tem um aplicativo que você entra, ele fala lá o teu pacote de dados, que nem, sei lá, numa empresa de telefonia móvel. Tem lá o aplicativo delas lá que você entra lá, com o teu número de celular, por exemplo. Você, por exemplo, eu tenho o Claro, então eu tenho vinculado aqui a minha internet, o meu plano, meu telefone celular, eu tenho net, então é vinculado tudo. Eu entro lá na minha área de assinante lá, tem todas as informações, né? Com tudo que eu tenho, valor, se eu estou devendo, se eu já paguei e assim por diante. Então, a ideia, galera, é cada vez isso tá mais implícito na vida das pessoas. E de onde nasce isso? Tudo isso nasce de uma modelagem de banco de dados bem feita. Ah, legal, a Claro pensou lá. Vou falar da Claro, por exemplo, que é o meu caso. Ah, então os dados do cliente, do Marcos, vou pegar eu como exemplo.
Aí ele precisa ter lá as informações do plano de dados dele, quanto já foi consumido, quando vence a conta, né? O que ele tem, os produtos que nós oferecemos, em que status estão os produtos, e assim sucessivamente. Então, a ideia é cada vez mais isso ficar mais implícito, né? É que muda esse conceito de anos atrás para o que a gente tem hoje, né? Então é uma diferença absurda. Isso gera um skill absurdo para nós, na nossa área, de novo, eu reforço isso, gera um skill absurdo, né? E uma questão de aprendizado absurda também, né? Então, e a opção de criar soluções inteligentes para as pessoas. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por isso que eu falo essa maçaroca de coisa já para vocês começarem a pensar em TCCs de vocês aí, que os tirem da zona de conforto, né? Que tirem vocês da zona de conforto, que façam vocês terem ideias bacanas, inovadoras aí, para a vida de vocês, que aí isso gera um aprendizado absurdo, galera. Tem mais alguém que levantou a mão aí e eu não tô vendo quem foi. Deixa eu ver aqui, se aparece para mim. Aí o Júlio, fala, Julião. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Trabalhava num cemitério que era o Certo. seguinte: a gente fazia consulta de dados do cliente, de quando o falecido foi enterrado, familiar, tudo, né? O que a gente fazia para consultar esses dados? A gente pegava, a tabela era no Excel. Ah, que bom. Pensei que você ia lá no túmulo perguntar. Tá bom, vai. A tabela era no Excel. Certo. E rodava um programa, antes de entrar no Excel, a gente colocava para rodar um programa. Eu não sei para que servia aquele programa, mas eu acredito que servia para isso que eu vou falar agora. A gente ia nessa tabela do Excel, procurava pelo nome do cliente, CPF, alguma coisa assim, e depois apertava um comando, eu acho que era Ctrl Shift Z, e ele buscava isso para a gente e depois já abria o sistema na hora que encontrou essa busca. Então o Excel também é um banco de dados? Ah, legal. Boa pergunta que você fez, cara. O Excel, né? O Excel, ele é amado ou ele é odiado, né? Principalmente nas grandes empresas. Onde eu trabalho tem muito isso também. O Excel, cara, é uma ferramenta absurda de poderosa. Eu conheço amigos que tem empresas que os caras faziam toda a parte de gestão da empresa deles, cara, eles faziam em Excel. E, tipo, fazendo essa relação entre planilhas, cara. Então, assim, podemos considerar dentro do nível de banco de dados? Cara, para essas empresas, o Excel é usado como banco de dados, sim, cara. Entendeu? Mas, assim, tem as adversidades. Eu não usaria um Excel como banco de dados da minha empresa. Por N motivos aqui que a gente pode pontuar, mas se você, desse exemplo que você está falando, lá eles usavam exatamente o Excel como um banco de dados, cara. Tá? Então, o Excel, ele mostrava pra gente tudo. O que foi pago, o que não foi, se tinha mais alguma reserva para fazer, mostrava tudo. Só que esse é o problema do Excel, que ele demorava muito. Tinha horas que dava problema, porque queria não ficar aberto, né, pra pessoa mexer. Às vezes você clicou sem querer no mouse, você colocou um número a mais ali que não podia. Sim. Isso é justamente um dos problemas. Se o usuário é bem, vamos falar assim, metódico do ponto de vista, ele usa o sistema direitinho, aquela coisa do usuário perfeito, que eu interpreto que isso não aconteça, até funciona bacana, mas qualquer brecha que você der, ele escorrega. Mas ele é considerado um banco de dados nesse aspecto, nesse exemplo que você pontuou, sim. E tem muita gente que usa isso, cara. Agora, tem uma outra visão também, que acontece muito na empresa. Por exemplo, muitos gestores, principalmente o pessoal de tomada de decisão estratégica, eles gostam muito de pegar a informação do banco de dados, consultar os dados de uma forma XPTO lá,
e pegar esses dados e migrar para uma planilha porque ele quer manipular esses dados de alguma forma. Mas aí o que acontece? Ele pega o resultado que já existe de um banco e joga para um Excel, onde ele processa, calcule preço, sei lá, preço de equilíbrio, custo e o caramba 4 lá para tomar decisão estratégica. Então ele absorve isso de um banco de dados existente e joga no Excel para trabalhar. Não o inverso. Desse exemplo que você deu, você já está dizendo que o Excel é propriamente o lugar onde eles estão armazenando os dados. Tá? Deixa eu ver aqui. Daniele, quanto tempo leva para criar um banco de dados para uma grande empresa? Nossa, Daniele, isso depende demais, cara. Depende demais. Depende demais. Depende. Até o Jonathan colocou. Deixa eu ver o que o Jonathan colocou. Isso, exatamente. Depende do tamanho do projeto. Depende da complexidade do trabalho. Do tamanho, e isso está inerente à complexidade, né? Às vezes a gente tem projetos pequenos que são altamente complexos. Altamente complexos. Você vai fazer, às vezes, um sistema que vai atender uma única área. Só que ele é tão complexo que pode ser que ele leve um determinado tempo para você fazer, entendeu? Depende muito. Tem projetos que você consegue fazer em 10 dias, uma semana. Tem projetos que você demora 2, 3, 4, 5 meses. Depende muito. E quando a gente está falando de um projeto, a gente está levando toda a gama de áreas envolvidas nisso, né? Desde você levantar os requisitos, montar a base de dados, montar o programa, o sistema, levar para o usuário testar, ele bater lá, martelar o que ele precisa, você acertar, até isso ficar ajustadinho, depende muito. Depende muito. E como que você dá prazo para isso, né? É óbvio, você vai mensurar as horas de trabalho que você vai ter em cima de cada etapa, vai lá fazer uma quantidade de horas e dia que você vai trabalhar, e aí você faz um cálculo aproximado. Pô, esse projeto aqui eu vou demorar 30 dias, esse projeto aqui eu vou demorar 20 dias, esse projeto aqui eu vou demorar 3 horas. Esse projeto, sei lá, hoje eu viro final de semana, segunda-feira tá entregue. Então, assim, é muito, né? É muito... Não tem uma receita de bolo para dizer. Assim, putz, sei lá, para fazer um banco de dados com 4 tabelas, eu vou demorar 2 horas. Só que às vezes você vai montar esse banco de dados com 4 tabelas, bicho, pra você pensar como você vai montar, vai demorar... Depende da complexidade, de repente você perde um dia inteiro. Só para chegar na concepção da ideia. Então, isso é complicado. Mas, você vai ver aí que, com o tempo, cada vez mais, com o tempo passando, vocês vão começar já a conseguir mensurar isso. Isso, a vivência dentro da área, a vivência codando, a vivência projetando, é aquilo que eu falei na aula inaugural, vocês têm que estar sempre exercitando, isso vai dando skill para vocês, vão dar casca para que vocês consigam cada vez mais ter skill para poder mensurar esse tipo de coisa. Beleza? Tudo bem, Daniel? Respondi aí? O professor quer mais complicado o banco de dados? O mais complicado, o banco de dados ou a segurança dele? De nada, Daniel. Danilão, eu acho que o banco em si, né? A parte de segurança você já tem aquela, dependendo da empresa que você trabalha, ela já tem aquela coisa, aquele padrão, olha, esse banco vai ter a segurança assim, assim, assado, tais dados serão criptografados assim, assado, o servidor vai ser assim, então já tem aquela coisa definida. Eu acho que o grande desafio do banco de dados é você criar ele de acordo com as regras de negócio que você precisa estabelecer. Eu acho que é o ponto crucial e é o que gera mais dificuldade, trabalho mais árduo, onde você tem que gastar mais fósforo cerebral, vamos dizer assim, é nesse momento, tá? Mas veja bem, galera, não é nada absurdo, tá? Não é nada absurdo. E aí vem o modelo relacional. Então, o modelo relacional ele foi baseado numa teoria matemática, né? Do Edgar Frank para como que os bancos devem trabalhar, né? Então, essa coisa das relações entre tabelas
foi baseado em teoria matemática, né? Então, de acordo com a arquitetura ANSI, que é uma instituição de normas que existe, em 3 níveis básicos, aí, os bancos de dados relacionais consistem em 3 componentes. Uma coleção de estrutura de dados, formalmente chamadas de relações, ou informalmente tabelas, compondo o nível conceitual. Então, quando a gente fala de nível conceitual, a gente vai falar, pô, o que eu vou pôr? Imagine esses objetos aí que eu falei para vocês, né? A gente vai fazer um banco de dados do posto de gasolina, sei lá. Quais são esses caras que a gente vai, esses objetos que a gente vai trabalhar dentro de um conceito de posto de gasolina? Então, a gente vai conceituar isso. Como que eu vou trabalhar isso? Tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Uma coleção dos operadores, a álgebra e os cálculos relacionais que constituem a base da linguagem SQL. Você montou essa estrutura, eu falei para vocês, conceituamos e tal, montamos. Através da linguagem SQL, que é o que a gente vai pegar lá no segundo trimestre desse curso, lá mais no final, vamos falar assim, e aí a partir do segundo módulo e terceiro módulo integralmente, né? Através da linguagem SQL, a gente vai conseguir fazer diversas coisas com esses dados. Desde operadores, álgebra, vou poder fazer cálculos dentro de banco, e isso é, vamos dizer, muito comum no dia a dia, né? Cálculos. Então, eu fiz um trabalho para a empresa, que nem comentei, acho que eu não sei se eu comentei na aula passada com vocês, que é o programa rodar um planejamento de programação com a fábrica em cima dos dados que já existem na empresa. Basicamente, o que ela vende, o que ela produz e o que ela possui nos estoques. E o que é pedido para ela. Em cima desses 4 pilares, eu fui para o banco, eu programei integralmente dentro do banco, usando esse segundo item, operadores e álgebra, álgebra e cálculo relacional. Puramente, só fiquei nessa fase. Eu só usei o PHP lá para dizer para o usuário me mandar via um front-end, dizer para mim, mano, quais partes dessa fábrica você quer que eu processe? Eu só pego isso, o front, o usuário só me informa isso. Eu pego esses dados, jogo pro banco, falo, banco, toma aí, ó, processa esses caras para mim. E lá dentro eu rasgo toda a regra de negócio que ele tem que fazer. Então essa parte toda de cálculo, eu faço no banco. Através do quê? Da linguagem SQL. Então esse cara, ele tem um poder, assim, absurdo. Tanto de processamento, de regras, de cálculos. Absurdo. Né? Programei pra caramba ali no banco. Se eu for contar quantas linhas de código eu pus lá, eu pus um monte de linha de código. Mas assim, eu estou usando essa parte de coleção de operadores e essa parte de álgebra toda do lado do banco. Putz, é capaz de fazer? Sim. De novo, você tira a regra de negócio do sistema e joga para o banco. E esse banco precisa ter o quê? Obviamente, o primeiro item lá, que é o quê? Toda a parte de estrutura dos dados, bonitinho feito, de que nem quando a gente começou a aula falando, os dados dentro do seu objeto, cada um com seus dados lá bonitinho. Através do segundo item eu vou lá, pego e faço toda essa parte de relação e cálculo e processo isso e dou um resultado, tá? Uma coleção de restrições de integridade, definindo o conjunto consistente de estados de base de dados ou alterações de estados. As restrições de integridade podem ser de 4 tipos: de domínio, de atributo, de relações e de restrições de base de dados. Bom, o que é isso? Como tudo na vida, tem que ter regras, né? Então, por exemplo, quando você cria uma base de dados, um banco de dados, você tem que dizer para ele, bom, beleza, estou criando um banco de dados fulano de tal, dentro dele eu tenho o objeto clientes, dentro desse cliente
você tem os dados que você vai armazenar, os atributos, os campos. Esses campos você tem que determinar para ele o que ele vai ter. Caramba, Marcão, tá complicado. Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho um banco de dados, aquele lá, o de compras, que eu falei para vocês na nossa aula. Eu tenho o objeto clientes, que pertence a esse mundo, esse domínio chamado compras. Dentro dele, de clientes, eu tenho os campos, os atributos, que a gente vai aprender como atributos. Nome, endereço, CEP, telefone, ID, CPF, RG e por aí vai. Só que para cada cara desse que eu criar, desculpa, para cada cara desse que você cria, nome. O que nome vai guardar? Nome vai guardar só número? Caramba, número não. Porque o cara pode chamar 1, 2, 3, 4, mas ele pode chamar Marcos Costa. Então ele não pode ser só número. Então ele tem que ser um campo que vai receber dados o quê? Alfanuméricos. Não, Marcão. Vai ser Marcos Costa de Souza. Mas você já viu? Uma vez eu vi na televisão um cara chamado 1, 2, 3 da Silva 4. E aí? Putz, mano, então eu tenho que... Pô, Marcão, a gente tem que pensar nisso. Galera, falei pra vocês. Não falei? Que o negócio é pra xarope? É bizarro. Não, é bizarro, né, Jonathan? Mas é verdade, velho. 1, 2, 3 da Silva 4. Então, assim, você como... Já pensou, você põe no teu sistema lá, só aceita caracteres, letras. Aí o cara vai preencher o primeiro cliente, chega lá, meu seu nome. 2345678, que nem a música do Gabriel Pensador. O cara bate lá na base, na hora que ele manda salvar, explode um erro na cara do cara, dizendo assim, tipo incompatível de dado. Como assim, cara? Então, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar na parte do domínio que vem pro atributo lá embaixo. Saca? Tá vendo? Ó? O Leonardo colocou aí, coisa de usuário, tá vendo? Não deu certo, então eu vou pular 1, 2 da Silva 4. Faltou 3 ali, mas beleza. Seria uma forma de resolver esse problema. Tá? Então, assim, cara, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Que é esse atributo e a tipagem de dado que eu vou trabalhar com ele. Tá? As relações. Bom, Marcão, eu tenho que me preocupar. Você tem que se preocupar da relação que você vai ter com a tabela, por exemplo. Um exemplo que a gente usou aula passada de cliente com a tabela de endereço. Como que vai ser essa relação? Eu vou poder buscar os dados lá? Eu, Marcos, vou poder ter mais de um endereço nessa tabela? Como que isso vai funcionar? Até isso você tem que pensar. E as restrições da base de dados. Restrições tem de N formas de ter restrições. Desde a parte de segurança, quanto a restrição de apagar dados, de alterar dados, de deletar dados. Quando você cria uma base, você pode criar restrições nela. Por exemplo, você cria um banco de dados, você vai dizer, olha, esse banco de dados que eu criei, ninguém vai poder deletar um registro. Ninguém vai poder deletar, sei lá, os dados do Kaique. Quem tentar dar um delete no Kaique lá na tal, vai ver uma mensagem para ele, o seu usuário não tem permissão. Tudo bem? Então, assim, caramba, velho. Então tem como restringir isso? Tem. O cara quer criar tabela que nem louco lá. Não. O usuário aí do Marcelo só vai permitir ele a fazer inserção de dados e consulta. Não atualiza e não exclui. Isso é o quê? Restrições que eu faço na base de dados. Tá? Caramba, então tem tudo isso, essa dinâmica. Tem toda essa dinâmica que a gente tem que trabalhar. Tudo isso a gente vê. Deixa eu ver, alguém perguntou. Professor, eu estou boiando na linguagem SQL. Ainda ela só faz operações matemáticas? Não. Ela também faz. Mas, basicamente, a linguagem SQL é para você conversar com o banco. Por exemplo, em suma, por exemplo, para você consultar dados numa tabela. Lembra aqui, enquanto isso eu vou falando, eu
que eu não habilitei o champ aqui. Mas em suma é o quê? É a linguagem que você vai conversar com o banco. Para a gente fazer qualquer coisa nas aulas de programação, a gente vai usar uma linguagem, certo? Uma linguagem para fazer um cálculo, para fazer um jogo, para fazer, sei lá, qualquer coisa que você queira. Então você vai ter que entender a sintaxe daquela linguagem para que o computador entenda e faça o que você quer. Tá, beleza. A linguagem SQL nada mais do que faz a mesma coisa, porém, ela faz eu conversar com quem? Com um banco de dados. Entendeu? Então, é um dialeto que eu vou ter com o meu banco de dados. Através do quê? Dessa linguagem SQL. Então, para você consultar dados num banco, você tem que seguir o quê? O dialeto, as regras dessa linguagem, né? Por exemplo, aqui, ó, só para ter um scriptzinho carregado aqui, ó. Pois isso aqui é SQL, ó. Que eu estou mostrando. Isso aqui é SQL, ó. É um SQL que dentro dessa linguagem SQL vai me determinar como que eu crio essa tabela. Ah, e para mim consultar algo nessa tabela, para você consultar dados nessa tabela, você vai dar um select. Select é o cara que vai fazer o quê? Consulte para mim lá na tabela de clientes, tudo bem? Então, só para você entender. Ah, legal, você entendeu, né? Então tá bom. Só mais para você poder entender esse dinamismo. O SQL vai ser mais uma linguagem que a gente vai trabalhar. Nessa linguagem... Como que é? Nesse programa eu consigo... Sim, cara. Sim. Você tá dizendo assim, puta, o que eu quiser... Aqui, cara, a gente vai conseguir fazer functions, procedures, triggers, criar banco, dropar banco, alterar tabela, criar tabela, deletar tabela. Sim. Na verdade, a gente vai ter o banco base, que a gente vai trabalhar, por exemplo, uma SQL, em cima do Workbench aqui, a gente faz chover. Ah, bom. Puta, que susto, velho. Pensei que você falou, eu baixei esse programa no meu PC que queimou. Eu pensei que o programa tinha queimado o seu PC, pô. Ai. Tá bom? Sim, Marlon. Sim. E o bacana, Marlon, hoje em dia sim, tá? Que são os bancos de dados relacionais, tá? Mas assim, ó, só pra você... E uma outra coisa bacana também, que vale salientar. Quando você está aprendendo, está falando do SQL, o SQL que você trabalha, ele é universal, vamos falar assim. Como assim universal? Ele permite você, o SQL que você aprender, por exemplo, para um banco de dados específico, vamos falar aqui, puxar o saco do MySQL. O SQL que você aprender no MySQL é o SQL que você vai usar em um outro banco. Relacional, claro. Num banco de dados, sei lá, SQL Server, um outro banco de dados Informix, um SQL do Oracle, e assim sucessivamente. O que pode mudar, mas eu costumo dizer assim, só para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu falo que o SQL você consegue trabalhar com bancos diferentes, é mais ou menos assim. Você fala português, e aí você vai para Portugal, e aí você chega em Portugal, os caras entendem o que você está falando. Tem uma coisinha ou outra diferente, por uma questão cultural, de língua mesmo, mas conversa. Saca? Um SQL é a mesma coisa. Você vai usar um SQL de MySQL quando você vai para Portugal, você faz só uma transiçãozinha com pequenas diferenças. Você sai de um MySQL e vai para um Postgres, ou vai para um Informix, ou vai para um SQL Server, ou vai para um Oracle. Só muda algumas coisas. Por isso mesmo que o SQL segue um padrão internacional. Por isso que a gente tem essa facilidade. Tá? Então a gente diz que você aprendendo um banco de dados, a linguagem SQL, você praticamente mexe em qualquer banco de dados relacional. Tá? Então, no caso, a linguagem do SQL, ela não muda. Para bancos de dados relacionais, ela não muda. O que muda seria, tipo, o sotaque que nem você está falando. Perfeito. Matou. É isso aí, cara. Pequenas diferenças que
Nada mais que você pegar um livro, um guia de referência, alguém especializado em tal banco na internet não te diga isso, tá ligado? Então, é bem tranquilo nesse aspecto, tá? Entendeu? Beleza? Júlio, eu tava com a mão erguida aí. Fala aí, Julião. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tinha falado para a gente dar uma pesquisada também em bancos não relacionais. Certo. Aí eu dei uma olhada aqui na internet. Pelo que eu entendi, o pessoal falou que bancos não relacionais é usado principalmente em Big Data, aqueles bancos de dados enormes. Aí, como o Mongo, aquele Cassandra, né? Isso. Cassandra, isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Esses bancos vieram para justamente fazer esse trabalho. É um outro conceito, tá? É um outro conceito. O nosso curso, infelizmente, ele não abraça esse tipo de banco, né? Mas eu já tentei fazer isso 2 semestres, não consegui por causa a turma não andava no último módulo. Mas a ideia é que lá no terceiro módulo a gente tenha uma visão desses bancos, tá? Jogar uma carga de dados nele. Foi até aquele banco que eu falei na aula passada, que eu fiz a besteira de usá-lo para armazenar auditoria, até de Select. Aí ele chegou a 16 megas, o tamanho lá do arquivo, vamos falar assim, e aí ele travou. Mas isso não é nada absurdo. Ele é um banco especializado para isso. Eu tenho que dimensioná-lo melhor, eu tenho que fazer uma reengenharia dele para ele poder comportar isso. Mas é justamente isso que você viu, Julião. A pegada é essa, tá? Mas a ideia aqui é a gente começar pelo relacional. Você entendendo o relacional, quando você vai para um não relacional, pelo menos eu senti isso, tá? Porque minha vida inteira eu trabalhei e trabalho com banco relacional. Para você entender o banco não relacional, não é complexo, é simples. Você só fica meio com o pé atrás, né? Você fala, caramba, será que esse negócio né? Você fica meio assim, porque você vem do relacional, e o banco relacional, ele te dá ele é muito simétrico, vamos falar assim, né? Ele é o termo que eu uso, tá? Ele é perfeitinho, esse cara relaciona com esse, então tem que ter essa relação acontecendo. Então isso me garante essa integridade dos dados e tal. E quando você vai para um banco desse, parece que isso fica meio vago para você a primeiro momento. Mas você repare que isso é só uma questão de conceito só, tá? Isso aí você estudando, você vê que é besteira. É óbvio que você tem que tomar outros cuidados, blá, 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 mas isso aí não tira o mérito de um banco desse nível, não, tá? Legal, Caio, valeu. Então, quais são os bancos de dados? A Luana, então, é justamente isso, os relacionais e os não relacionais, tá? Oracle é pago? Sim. Eu acho que tem uma versão dele gratuita até um limite de dados que você guarde nele, que eu não sei qual, tá? Se alguém tiver aí souber essa informação, me fala. Isso, Big Data, grandes dados, tal, exatamente, isso aí, tá? Bom, aplicações de banco de dados. Bom, aí eu vou chover no molhado de novo, né? Mas os bancos de dados são usados em tudo que você imaginar que tenha sistema, cara. Tudo que você for imaginar, desde um e-commerce, uma compra que você faz na internet está sendo usado o banco de dados, perdão. No mercado lá, quando você pega o carrinho de compras lá e coloca toda aquela tua compra do mês lá e vai passar no caixa para pagar, tudo aquilo está sendo consultado e está sendo armazenado em banco de dados, tá? Uma simples consulta que você faça no teu banco, no internet banking ou no banco físico também, quando você vai tirar um extrato na boca do caixa, você está interagindo com o banco de dados. Então, ou seja, cara, façam essa reflexão vocês, assim, nas coisas pequenas do dia a dia de vocês. Caramba, eu vou manipular qualquer coisa. Será que isso aqui está num banco de dados? E vocês vão se surpreender, vocês vão ver, puxa vida, até isso no jogo também.
no jogo também, sem dúvida nenhuma, cara. Tá? Então, assim, é muito louco isso, né? Mas é o que? Eu preciso guardar isso, cara. Eu não tenho para onde correr, né? Então, o banco de dados está nisso tudo. Aí fala um pouco um aplicativo de banco de dados, que é um tipo de software exclusivo para gerenciar esse banco de dados, que é o que eu estou usando aqui, tá? Tem vários, tá bom? Estou usando aqui o MySQL Workbench aqui, que é o cara que eu utilizo para manipular os bancos de dados. Banco de dados aqui, vamos falar do MySQL, mas eu posso usar um dbeaver, por exemplo, que é pesadinho um pouquinho como é o Workbench. Eu tenho o WinSQL, por exemplo, que é praticamente um editor de texto, mas também consigo usar, tá bom? E assim por diante. Qual é o melhor, Kaique, para usar? Cara, depende, assim. Eu uso na ETEC, nesse tempo de aula, o Workbench. Não tem problema algum. Mas eu também respeito muito. Eu curto. Mas, por exemplo, se eu usasse um WinSQL, eu vou tentar pôr um WinSQL aqui só para vocês verem a diferença. Quando você quer trabalhar, quando você é mais raiz, vamos falar assim, para não dizer mais velho, cara, eu aprendi eu tive Java na faculdade, mas a gente programava no Notepad, velho. Saca? Tinha que dar Javac lá no prompt de comando lá, a gente fazia no Notepad, velho. Então não tinha essas ferramentas hoje que Denta e o cacete A4. Então, assim, para mim, na empresa, eu uso o WinSQL, que é praticamente um editor de texto. Praticamente, ele me deixa verificar os últimos comandos feitos, tal. Ele é simplérrimo, mas para mim atende que é uma beleza. Cara, aí trabalho super bem. Eu trabalhei já com o dbeaver, quando eu trabalhei com Postgres. Me atendeu bem também. Trabalhei com o Workbench que eu tenho aqui com vocês. Então, assim, se eu for para pontuar, eu vou falar para você que quanto mais nativo for, mais raiz, mais simples for, para mim, melhor. Mas esses aqui não tiram o mérito e a performance nenhuma, não. Eu não. Tá? Então, mas é uma questão de gosto. Isso também é legal, né? A gente debater. E eu queria que vocês aprendessem desde agora, né? Tem muita gente que gosta de bater no bom sentido, tá? Não tô querendo dizer que o cara vai chegar e vai socar. Eu quero dizer assim, criticar tal. Que nesse negócio de linguagem, né? Eu uso Java. Eu uso, sei lá, C Sharp. Você é um idiota. Por que você usa C Sharp? Java é muito melhor. Então, o cara usa, eu uso .NET. Eu não curto .NET. Só que eu tenho que trabalhar com .NET. Giovanni, não vem falar de Access não, que você vai comprar briga comigo. Não, depois eu conto a história do Access. Mas assim, entendeu? Então assim, cara, mas se o cara se dá super bem com Java, gosto é gosto, isso exatamente. Cara, qual é o problema? Se ele faz chover com Java, beleza, ótimo. O cara pode fazer chover com C Sharp, o cara pode fazer chover com Python, o cara pode fazer chover com, sei lá, com Ruby, sei lá, Dane-se. Eu acho essa diversidade show de bola. E gosto muito de interagir com essa galera. Por quê? Os caras trazem tecnologia que eu não vi, ou que eu vi muito pouco. Cara, isso é show de bola. E a mesma coisa com o IDE. As IDEs que eu trabalho com PHP, eu trabalho com Visual Studio Code. Tenho Sublime na minha máquina. Legal. Tem amigo meu que trabalha comigo na empresa que trabalha PHP no NetBeans. E tem cara que soca o NetBeans. Que é pesado, que não sei o que. Dane-se, velho. O cara entrega a porcaria do projeto pronto, o cara se sente bem codando. Cara, dane-se. Deixa o cara usar, saca? Então tem muito isso, né? Essa área, eu falo que a gente tem que trabalhar satisfeito e gostando do que faz. Então, tem que pensar por esse lado, tá? Aí acho que foi o Gilvan, né? O Gilvan falou que tem um Access no PC dele, né? Aí
eu já tive, eu e o professor Cristiano, eu acho que ninguém conheceu o professor Cristiano, a não ser que tem alguém antigo de redes aqui. A gente batia muito isso, né? Porque na aula de banco de dados tinha professor antigo aí que ia dar access. Não foi na minha gestão, graças a Deus. Mas teve. Ah, tá. Teve aula, Matheus? Então o Cris, a gente batia muito nisso, né? Que banco de dados, eu falo que Access não é banco de dados. Na verdade, ele é, tá? Se a gente for no conceito ali, ele é banco de dados. Eu digo que ele não é um banco de dados profissional, onde você vai pôr num sistema, numa empresa que você vai vender o teu projeto para eles. Porque ele é um banco de dados, eu classifico para usuário. Então, por quê? Putz, ele vai ter... Se ele chegar a um limite de dados armazenados, ele vai começar a pipocar, entendeu? Então, assim, mas, por exemplo, você fazer um cadastrinho de uma... sei lá, de qualquer coisa que seja pequeno, ele comporta, tá? Então, tem essas coisas. E esse debate, ele é legal. Pô, Marcão, eu gosto de .NET, um exemplo. Legal, cara, show. Eu não gosto. Mas até aí... Dane-se, cara. Se você, por exemplo, chega pra mim e fala, Marcão, eu vou fazer um TCC lá em, sei lá, C#, Visual Basic, .NET lá, sei lá. E aí, você vai me bater, vai ficar bravo comigo? Não, de jeito nenhum. Faça, cara. Faça, que é isso que é o importante, entendeu? Então, vocês vão perceber que é justamente isso que o Kaique comentou aí. Quanto mais opção, melhor. Essa é a ideia. É que vocês tenham visão das opções. Saca? Puta, eu vou desenvolver algo, pô, dá pra mim fazer em C#, legal. C#? Tá. Então eu vou dar uma olhada em C#, porque eu tenho essa opção. Eu tenho, putz, isso aqui é legal ser feito em Java, por causa que é multiplataforma, blá, blá, blá. Ah, então legal, vou ver Java. Então o bacana é de vocês terem esse leque. Isso a gente precisa ter, tá? Ter essa visão. Se gostar ou não, aí já são outros 500. Mas esse leque você precisa ter. Tá? Isso é muito importante. Tá? Coração 8 e 6. Então vamos embora. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Pessoal, se eu estiver sendo rápido demais, vocês me parem aí. Vocês dão um toque aí pra mim, tá? Por favor. Tudo bem pra vocês até aí? Papaléguas, Se tiver muito papaléguas aí, vocês falam, tá? Então tá bom. Não, mas a minha aula é assim, mano. Eu não... Graças a Deus que vocês estão falando. Falando, né? Falando caramba. Tem um ou outro só que fala. E assim é no presencial, tá? Foi bom até ter comentado. Durante a aula eu gosto de interagir e tal. Vocês. Tem muito aqueles que falam, o professor fala e os alunos ficam calados, né? Não. A ideia é um bate-papo mesmo. A gente tá aqui fazendo um bate-papo, entendeu? Só faltou aqui os petiscos, né? Os refris, né? Os negócios aqui, porque a ideia é essa mesmo, tá? Só tô com a minha aguinha aqui, que acabou já, minha aguinha com limão, que eu adoro água com limão. Acabou aqui, mas vamos embora. Tudo bem, galera? Então, nas aulas, principalmente nessa que a gente está trabalhando, então a gente deu alguns conceitos aí, mais genéricos de banco de dados. Agora, o que acontece? Eu gosto de trabalhar alguns conceitos, mas aplicando algumas práticas que eu entendo, e é o que eu sentia muita falta no meu técnico e na graduação também. O professor dá um determinado conteúdo pra gente, mas aí ele ficava muito no conceito daquele determinado assunto, mas ele não trazia nenhuma prática, saca? Então isso até dava para entender, mas dificultava um pouco. Tinha alunos que tinham dificuldade, eu sentia isso. Então o que eu costumo fazer? A gente dá muitos conceitos, e isso em todos os componentes que eu dei aula com vocês vão ser assim, tá? Eu procuro fazer uma prática, um cenário, e em cima desse cenário, a gente trabalha, olha, a gente tá vendo isso aqui a gente vai...
Conceito de chave, conceito de entidade, conceito de domínio, conceito de relação, de relacionamento e assim por diante. Tá? Para isso, vamos falar de um banco de dados acadêmico. O que é? A gente vai pegar um universo acadêmico e vamos tentar montar essa organização que a gente tem falado aí. E aí, em cima disso, trabalhar alguns conceitos. Tudo bem? Vamos devagar, vamos falando aqui. E aí, qualquer coisa, a gente vai interagindo, tá bom? Então, lá, descrição do banco de dados acadêmico. O banco de dados descrito, representado abaixo, é de um pequeno sistema escolar, onde existem basicamente dois componentes, que são os alunos matriculados nessa escola ou nessa instituição, bem como as notas obtidas por eles em todas as avaliações realizadas durante um período escolar. Ponto. Aí que entra um pouco de LTT aqui, interpretação de texto. Então a ideia aqui é o quê? A gente vai trabalhar um banco, eu não estou falando sistema, tá? Eu estou falando banco de dados. Esquece programação, esquece tela, esquece, por enquanto, essas coisas. A gente está pensando primeiro, como armazenar isso. Quem? Eu vou fazer um domínio de um sistema escolar, onde dentro dele eu vou ter dois componentes, dois objetos, aquilo que a gente tratou anteriormente, que é o quê? São esses alunos que pertencem a esse domínio sistema escolar, como as notas ou as avaliações realizadas por esses alunos. Tudo bem? Então, uma vez definido, o escopo da aplicação, ou seja, o seu propósito, o próximo passo é identificar os elementos que a constituem e, por consequência, definir todos os dados relevantes para cada item. Esses elementos são comumente chamados de entidades e que, por questões de facilidade, são representados por tabelas. Então, o que está dizendo esse segundo parágrafo aqui? Quando você idealiza, fala, beleza, fechei, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer um sistema de gestão escolar que vai ter alunos e vou guardar as notas dele. Ponto. Numa forma macro, eu já defini aqui com vocês o que a gente vai fazer. Definir isso, agora eu vou ver o próximo passo, que é o quê? Identificar dentro desse escopo o que é relevante. O que eu vou precisar armazenar? O que eu vou precisar ter para poder, dentro desse banco de dados, para atingir a ideia do escopo? Então, você está com um problema, você vai começar a quebrar esse problema e começar a esmiuçar ele. Tudo bem? Galera, em programação, em banco de dados, na nossa área, todos os problemas, tudo que você for fazer, é desse jeito que a gente trabalha. Tudo bem? Então, eu costumo brincar, por exemplo, tem um tiro ao alvo, né? Você já pega a arma, tal, ou o arco e flecha, sei lá, por que foi, e já tenta acertar na mira, lá do meio. Na primeira. Não dá. Não dá. Você tem que entender tudo aquilo, você tem que treinar, você tem que saber como aquilo acontece, qual que é o peso de um arco e flecha, como você tem que mirar. É exatamente isso, você tem que analisar tudo. É nesse passo a passo, é com calma, tá? Então, muitas vezes as empresas, e o usuário fala muito isso pra gente, o que me deixa pé da vida, é o quê? Ele fala pra você assim, ó, tem um sistema pronto, ele fala, olha, tá vendo aquela tela de cadastro? Aquela tela de cadastro tá faltando o nome da mãe do aluno. Tá bom. Aí ele chega pra você que desenvolve e fala assim, olha, naquela tela de cadastro precisa ter o nome do aluno. Precisamos que você altere o sistema e coloque isso pra nós. Aí você fala, perfeitamente. Então tá bom. São 8h13 da noite, 9 horas tá pronto, né? É assim. O usuário é desse jeito. Não sei se alguém já conseguiu passar por essa situação, mas é assim que acontece. Galera, aí eu falo assim, pega aí que eu tô indo ali na cozinha, vou pôr uma panelona de óleo, vou pôr óleo dentro e vou pôr pra esquentar, porque tá achando que é pastelaria essa bagaça. Né? Em 45 minutos vai estar prontinho esse negócio. Na empresa, teve uma época que eu passava os negócios, eu falava,
Os caras mandavam e falaram, virou pastelaria isso aqui agora. O cara acha que ele faça uma mágica lá, pim, 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 bufo, o que acontece? Saca? Então, não é assim. Pra você fazer uma alteração tão idiota dessa, segundo o usuário, tem tanta coisa envolvida, galera, que tem vários impactos que possam ter. Então, você leva tempo para isso, entendeu? Então, isso tem que ser muito bem planejado, tal. Então, vocês vão ver quando vocês estiverem atuando na área que isso acontece a rodo. É a coisa mais comum. O Gilvan falar que audácia. Não, cara, é isso mesmo. Acontece demais isso, entendeu? Então, só pra vocês entenderem que não é assim. A gente tem que, passo a passo, a gente tem que pensar. Porque, por exemplo, vamos supor que você faça em 45 minutos, que a outra tá pedindo aí. Você vai fazer nas coxas, de qualquer jeito. Na hora que você pôr isso na produção para rodar, a chance disso dar um erro lá no começo, dar qualquer pau, parar o sistema, tudo é grande. E ainda, se isso der pau, ele vai te encher o saco, vai chamar de burro ainda. Vai falar, seu burro, você não sabe nem fazer um negócio simples desse, porque você fez rápido demais, ele ainda vai jogar na sua cara. Você é tão burro que você faz um negócio simples desse, faz e faz errado. Entendeu? Então, é complicado isso aí, galera. Vamos pra frente. Então, olha só. Então aqui tem um exemplo para nós, né? Aqui, ó. Então eu tenho que nem o Julião tá comentando. Eu tenho dois. Eu tenho um arquivo do Excel. Não, então, Pedrão, é legal porque eu gosto de trazer essa vivência para dentro de sala de aula, né? Porque quando eu era aluno que nem vocês, eu ouvia isso, eu falava, meu, será que é isso mesmo, velho? E eu tive um professor muito bom no técnico, muito bom de verdade. Foi um dos professores que me inspirou a continuar a ser professor também. Quando eu contei isso pra ele, ele falou, mano, eu não fiz essa besteira com você, velho. Eu comecei a rir, né? Ele trabalha na Prodesp. Tá lá, quem que esteja lá até hoje. Eu encontrei ele na padaria Belas Artes, aí há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Fui tomar um café. De manhã ele entra. Falei, mano, eu não acredito, eu vou lá falar com ele. Falei, professor, ele até tomou um susto. Ele falou, meu, você é louco, saí dessa vida, eu não aguentei, não. Você é maluco? Falei, não, cara, pelo amor de Deus, você foi o cara que me inspirou a ser professor, velho. Falei, mano, eu não fiz isso com você, pelo amor de Deus, agora eu vou morrer com peso na consciência, não sei o quê. Mas ele era muito bom. Então ele trazia muito essas experiências para nós de usuário, né? Ele é muito bom mesmo, de verdade. E eu falei, caramba, será que é isso mesmo que acontece? Pô, cara, e hoje eu vejo que é verdade mesmo, essas coisas, tá? Então vamos lá, ó. Olhando essas duas tabelas. Quando você olha assim, ó, né, até o Júlio comentou, aí me remeteu o quê? Pensa que é o quê? Um Excel. Imagina lá um arquivo do Excel com uma das pastas de trabalho do Excel lá com os dados do aluno e a pasta número 2 lá do Excel, do arquivo do Excel, a segunda pastinha de trabalho, tem lá essas notas aqui, ó. E aí o que acontece? O pessoal lá dessa escola apresenta isso aqui para você. E aí ele fala para você, olha, como que eu faço isso hoje? Eu errei aqui na digitação. Então tá, pô, mas vocês não perdoam nada, hein, meu? Dá licença, velho. Vai te catar. Ó lá, então lá, eu tenho a matrícula, eu tenho o nome, eu tenho a série, tenho turma, tenho o telefone e tenho a data de nascimento. Lá no Excelzão, tudo bem? Querendo ou não, que nem o Júlio comentou, isso aqui é um banco de dados para mim. Não é? Porque ele segue o mesmo conceito de banco de dados, né? Tem as linhas lá, cada linha. Eu tô apontando na tela como se estivesse no presencial. Cada linha dessa aqui, ó, José, a Ana Maria, o Paulo Simon, a Carla Beatriz, a Ana Paula e a Joana Prado aqui, ó. Cada linha dessa é um registro. Então, ou seja, eles estão armazenados aqui dentro desse arquivo de Excel, vamos falar assim. Então, olha só que bacana. É um banco de dados. Aí ele mostra aqui para você, olha, na segunda aqui, ó,
tem a data do teste, tem a matrícula e tem o ponto. A pontuação dele daquela prova. Então, o que eu faço? Eu organizo isso, o usuário falando para você, lá no arquivo do Excel, em duas pastas diferentes no meu arquivo do Excel, na pasta de trabalho do Excel. Quando eu falo isso, eu quero dizer isso aqui, tá? Talvez seja obscuro para alguém aqui, ó, mas eu abri o Excel. A planilha 1, aqui tem os dados dos alunos. Então aqui, nessa área aqui, tá os dados de todos os alunos. Aquele lá que eu mostrei para vocês, que essa primeira aqui, ó. E aí ela te mostra esse arquivo, uma segunda aqui, que é chamado pontuações. E aqui eu tenho as pontuações. Tá? Então estão em locais diferentes. Aí você pensa como um usuário, né? Como um cara um desenvolvedor fala, pô, legal, cara. Querendo ou não, a galera dessa escola tá organizando as coisas. Porque estão colocando os dados de um aluno num lugar e as pontuações em um outro. Aí a gente para pra pensar e fala, caramba, então ele já tá colocando cada macaco no seu galho. Então, o que quer dizer? Tudo que é dado de aluno, ele tá deixando reservado em um lugar, e o que é a parte de pontuação em outro. Pô, isso aí já facilita a minha vida para criar o banco. Porque aqui já está sendo implícito para mim que eu vou ter uma tabela, uma entidade chamada alunos e uma outra só chamada pontuações. Então, os dados do aluno, eu vou cadastrar um aluno novo na minha escola, eu vou cadastrá-lo aqui, na entidade alunos. E só vou mexer na tabela ou na entidade de pontuações quando esse infeliz desse aluno fizer alguma prova, algum teste. Tudo bem? Deu para vocês entenderem essa associação? Que cada um está no seu quadrado? E aí, de repente, pode ser que venha a dúvida para vocês, assim, falar, Marcão, mas eu vou ser um pouco chato para você. Eu não poderia colocar tudo num lugar só? Cara, poderia. Poderia. Poderia colocar tudo num tabelão. Só que só imagine uma coisa aqui, ó. Se esses dados estivessem tudo num lugar, que é geralmente o que a galera faz cursinho de Access aí faz. Por exemplo, vamos pegar aqui o José da Silva, que é a matrícula número 1 aqui da nossa tabelinha. Só que se a gente olhar aqui na outra, a gente vai, ó, vamos olhar aqui pela matrícula, que é o que está aqui, estão iguais, e já vou entrar nesse assunto. A matrícula aqui, ela só aparece uma única vez, porque a matrícula número 1 é minha. A número 2, quer dizer, é do José da Silva, a 2 é da Ana. Pode ser que a matrícula número 7 seja a minha. Quando eu venho aqui na tabela de pontuações, pego um, tá? Você vai reparar que tem um aqui e tem um aqui embaixo também. Vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse, né? De repente eu tô falando, apontando na tela aqui. Ah, legal. Então tá bom, ótimo. Então aqui, ó, tem uma matrícula 1 aqui e tem uma matrícula 1 aqui, ó. Ó, eu tenho 2 aqui, ó, e tenho 2 aqui também. Então olha só. Se eu tivesse colocado essa tabela, essas duas tabelas numa só, quando o José da Silva fizer essa primeira prova, então, só para a gente entender aqui, eu vou fazer um Excel aqui que eu acho que vai ficar bacana para vocês entenderem o que eu quero falar aqui, ó. Eu vou usar aqui o exemplo errado, tá? Então eu vou montar aqui a tabela rapidinho só para... Então, matrícula, não vou pôr nem nada, só para a gente ganhar tempo. Nome, série, turma, telefone e data nascimento. Tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, 1,
José, a série 8ª, turma 1, telefone aqui, só para, né, para não perder tempo. Data de nascimento, 5/10/1982, vai. Aqui eu vou pôr certo, beleza? Aí, olha só. Ah, eu poderia colocar, imagina isso aqui, um tabelão todo. Esquece aqui embaixo que eu coloquei pontuações, isso aqui é geral. Esquece isso aqui. Deixa eu até excluir aqui. Vou pôr aqui embaixo, geral, para não confundir vocês. Ah, legal. Então eu quero guardar as notas do José. Então, beleza. Vamos pôr num tabelão só? Vamos seguir aqui, ó. Eu já tenho a matrícula, então não preciso pôr de novo. Pôr a data do teste e o ponto. A data do teste, 25/3/2004. E tirou 5,5. Beleza? Ah, Marcão, bem melhor, cara. Você fez uma tabela só com todos os dados desse cara. Fica muito mais fácil. Tá bom. Só que aí o que acontece? O José da Silva, ele fez um segundo teste. Em maio. Aí eu vou vir nessa tabela. Pô, meu, quando eu vir nessa tabela eu tenho que fazer isso aqui, ó. Olha só o que eu tenho que fazer. José, 8ª, 1. Sei lá, vou repetir aqui. 5. Aí aqui muda. Data do teste, 18 de maio de 2004, 7,2. Exatamente, repetitivo. Quem? Os dados referente a quem? Ao objeto aluno. Se esse cara tiver 100 avaliações, 100 pontuações, o nome José, tal, essa porcaria aqui, ó, vai repetir 100 vezes aqui. Sem necessidade alguma, porque dentro do contexto, dentro do domínio escola, vai vir o objeto José. Dentro do domínio da escola, o José é um só. O que diferencia é o quê? São as notas. As pontuações. Então, o que eu faço? Deixo o que é de aluno num lugar só, que é o que está sendo feito aqui, e as notas eu faço o quê? Em outro lugar. Só que acontece, eu não posso deixar isso zoneado. Não adianta eu pôr os dados do José em um lugar, as pontuações no outro. Como que eu vou saber que o José, que é o código 1, tirou essa nota 5.5 nessa data, se eu colocar em uma tabela diferente? É por isso, meus amigos, que eu tenho aqui... Opa! Por isso que eu tenho aqui... Aqui, ó. Peraí que eu fiz errado. Matrícula aqui. E eu tenho matrícula aqui, ó. O que é isso? Relacionamento. Apresenta a vocês um banco de dados relacional. A entidade alunos se relaciona com a entidade pontuações através do atributo ou campo matrícula. Então eu coloco lá o meu aluno José da Silva, que ele é único, lá na minha entidade alunos. E na entidade pontuações eu coloco todas as notas que são referentes a esse aluno, só informando quem? A chave de relacionamento, que é quem? Matrícula. Deu para compreender isso aí, pessoal? Sim. Tudo bem? Então, assim, é isso que é bacana dentro de banco de dados. Olha só o dinamismo, olha a lógica disso. É perfeito.
E isso acontece com N fatores. Foi mais ou menos o que a gente mostrei lá nos bancos de dados da aula passada lá. É que a gente está trabalhando, a gente está vendo caso a caso bem simplesinho, só para vocês entenderem uma relação entre duas tabelas. Então aqui na tabela, na entidade de pontuações, galera, eu posso socar ponto no cara aqui, dia, data de teste, ponto, quantos eu quiser, que não vai me interferir na performance da entidade alunos. Tudo bem? E assim, ó, se você constrói isso que nem a sua orelha, desse jeito aqui, ó, beleza, galera. Com os dados desses alunos aqui e com esses aqui, vai ficar horroroso? Vai ficar horroroso, mas mesmo assim o banco ainda não fica lá uma carroça. Quando eu falo banco fica uma carroça, quando eu falo nisso, eu estou querendo dizer o seguinte, porque eu penso na construção do banco, o banco com os dados alimentados, mas eu tenho que pensar em consumir esses dados. Que é o quê? Vir buscar os dados para gerar tal da informação, lembra? Quando eu faço essa busca, é aonde a onça bebe água. Por quê? Se tá essa maçaroca dos infernos, aqui, essa bagunça, o banco fica uma carroça. Carroça eu digo lento. De repente, para buscar um dado simples, eu demoro um tempo absurdo. Por quê? Porque eu não fiz o banco relacional. De acordo com isso aqui, as amarrações das suas chaves. Saca? Então, olha só a importância disso aqui. Olha só a importância de a gente queimar fósforo cerebral e investir tempo, eu não falo perder tempo, em sentar e ler muito bem do que o usuário quer para montar essa estrutura dessa forma. Eu costumo dizer que isso aqui é o alicerce do teu projeto. Se você constrói isso que nem o teu nariz, o teu projeto vai ser que nem o teu nariz. Pode ter as melhores telas, pode ser bonita, pode ser roxinha, com botão amarelo, sei lá, do jeito que o usuário quer. Bonitinho. Só que se os dados tá essa zona aqui, o sistema vai ser um lixo do mesmo jeito. Pô, Marcão, então você está querendo dizer que o banco de dados é mais importante que o sistema? Sem dúvida nenhuma. A construção do banco, sem dúvida nenhuma. Porque o banco construído, galera, eu consigo fazer interface em Java, em PHP, em Delphi, em Ruby, em um cacete A4 que eu quiser. Eu consigo fazer em qualquer lugar. Se esse negócio tá mal arquitetado, dane-se a linguagem que você vai usar, meu. Vai ficar uma porcaria do mesmo jeito. Então isso aqui é fundamental. Isso aqui é importantíssimo. Tudo bem? Isso tem que ficar muito claro para nós, que a gente tem que investir um tempo. Eu falo investir, não é perder, porque muita gente pensa que montagem de banco é perda de tempo. Ah, é só fazer as entidades lá e acabou, já sobe para os temas. Vamos programar, vamos fazer tela. E não é isso. Você precisa pensar em como você vai armazenar isso. Nunca esqueçam disso, galera. Nunca, nunca. Marque aí na carteirinha, no caderninho, coloca na frente do espelho para todo dia que vocês acordar, vocês olhar para ele e ver isso. A primeira base de dados é fundamental para o projeto. Tá? Deixa eu ver aqui. Alguém colocou alguma coisa aqui para cima e eu acabei pulando. O Wigner perguntou um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Só uma dúvida, professor. Em um site de vendas online, como Americanas ou qualquer outro, por conta de envolver pagamentos, dados de cartões de crédito, clientes, etc., é necessário que exista uma boa segurança para manter seguros? É muito difícil criar uma boa segurança para dados. Sim, cara. Não, isso aí é fato, né? Tanto que quando você navega, você vê aquele lá, esse site é seguro, blá, 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 né? Cara, tem tanto a parte de criptografia, certificados de segurança, tal. Cara, isso transcende o banco de dados. Aí quando você está falando desse nível de segurança, o banco de dados, a segurança do banco é um dos elementos do todo. Eu não tenho só a questão do banco, da segurança de servidor, blá, 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 criptografia de chave, blá, 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 blá. Eu tenho muito mais coisas envolvidas, desde os certificados para poder rodar a tua aplicação, os servidores onde você hospeda essa aplicação. Eu estava trabalhando numa empresa que a gente estava com um projeto com uma grande seguradora e quando a gente estava na fase de implementação disso com eles,
eles vieram questionar a parte de segurança, justamente isso que você está falando. Galera, eles mandam um questionário surreal para você, assim, de coisas que abrangem segurança que nem eu imaginava que existia. Então, assim, cara, para você colocar um negócio desse no ar, tem que ter uma excelente segurança, não é boa segurança. Excelente, em todos os níveis, não só de banco, tá? Isso abrange outras coisas. Diversas. E ainda mais agora, tem essa parte da LGPD que está entrando agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é mais uma pitadinha para dificultar a coisa. Dificultar, eu quero dizer dificultar que não que isso seja desnecessário, ruim, blá blá blá. É que é uma coisa muito complexa que está sendo colocada no meio aí também, para justamente ter essa parte de segurança e integridade de dados dos clientes, tá? Então isso vai muito além. Beleza? Então, exatamente, Luiz. Esse negócio de vazamento de informação é... Sim, já era há uns anos atrás, viu, Matheus? Quem mexe com TI direito. É bacana, para quem curte um pouco de direito aí, relacionado a isso, é uma boa área, sim, com certeza. Tudo bem, galera? Deu para entender isso daí que eu expliquei aqui, então, das definições? Tudo que eu descrevi aqui embaixo, tudo isso aqui, ó, até aqui, foi exatamente o que a gente fez aqui, tá? Porque eu não vou ficar lendo esse negócio pra vocês aí, porque isso não é objetivo. Aqui a gente domina no peito e sai jogando, filho. A gente mostra aqui no ao vivo e a cores, tá? Mas basicamente é isso. Então a ideia é da gente ter essa concepção na nossa cabeça, da gente pegar o problema e dividir ele em objetos, isso em banco de dados. Dentro deles ter esses atributos, é fenômeno, filho, é embaçado. Pelo menos a barriga eu tenho. Então, assim, cara, tem muito bem esse conceito e entender por que acontece essa bagaça. Assim, pô, caramba, por que eu divido o cara num lugar, um cara no outro? E o que é esse relacionamento? Tá? Então, a gente fecha essa aula dessa forma. Eu vou dispor já esse material para vocês aí em seguida, para vocês olharem, tá? Olhem com carinho, tal, conceitos, tal, vão dando uma olhada. Essa aula aqui, o Teams já processando aqui, eu já subo ela no YouTube, no meu canal lá. Põe o link para vocês lá, entendeu? E aí a gente toca o barco. Beleza? Tudo bem até aí, galera? Tranquilo? Deu para absorver aí? Sim, jogou beleza, no então. peito, explicou ao vivo e a cores, ficou mais fácil de compreender. Oi, não entendi. Explicando ao vivo e a cores, do que lendo tudo isso aqui, ficou mais fácil de compreender. Sim. É a questão da prática, né? Aprende na prática. Sim. Porque não tem graça ficar lendo aqui esses negócios. Eu leio só os pontos que acho que são importantes a gente frisar, mas aí a gente sai mostrando aqui. Até porque eu montei esse material e eu já tô de saco cheio de ler isso aqui, então é por aí, tá bom? Então, show de bola. Então, deixa eu só interromper a gravação aqui pra gente poder fazer uma chamadinha. Show.